da tribuna. Vereador Rafael Bueno. É sempre, né? Presidenta, bom dia. Que bacana que nós tivemos o Conselho Tutelar agora, vereadora Rose, falando nisso da sessão. Nós temos tantos problemas na nossa cidade, como eu disse, vereador Oez esses dias, eu sou vereador de Caxias, não sou vereador de Guaporé, de Bento. Então a gente olha para a nossa cidade, a gente vê tantos problemas que as pessoas se encarnam numa cesta de vime. Mas vamos falar dos coitados agricultores que não têm água para molhar a sua produção, os animais não terem água para tomar no interior de Caxias. Não é lá na fronteira, estou falando aqui em Caxias. Esses dias eu fui visitar a presidente Denise. Presidenta, acho que tu manipulou tua sala. Tua sala é número 13. Né? Acho que mandou trocar a porta. Né? Foi coincidência do destino. Então, são coisas que as pessoas ficam... Vamos pensar aí nas pessoas que estão empobrecendo a cada dia. Eu não falo em religião, vereador Marcon, eu sou católico também, vou quase todos os domingos na missa, faço leituras, minha família toda faz. Agora a gente não pode, e a gente também tem que falar, dizer, porque a esquerda, porque o PT, PCdoB, pensam que querem acabar com a igreja. Olha, eu nunca vi vereador mais papaótica que a vereadora Denise. Tinha até o padre Roque que apoiava ela, que foi deputado estadual. Né? O vereador Lucas foi seminarista, hoje bate cabeça em centro de Umbanda, mas foi seminarista. E continua falando com os padres, com os pais de santo, com os pastores, respeita todas as religiões. Hoje teve o Conselho Tutelar aqui, vereador D'Ambrós. Caxias do Sul é uma cidade, o senhor sabe, vereador Fiuza, que o senhor já levantou esse tema, uma das cidades que tem mais crianças vítimas de abuso sexual na nossa cidade do estado do Rio Grande do Sul. E o que é feito? Quantas pessoas são presas? Esses abusadores, o padrasto, o vizinho, talvez o pai, o avô, o professor, e nada é feito. Daí os caras invadiram a igreja. Sou totalmente contra isso também. Mas eu também posso falar do Papa, que tem meu total desprezo, esse Papa Bento XVI passado, que ontem foi divulgada uma nota, que agora ele está esperando o juízo final, agora ele quer morrer. Sabe por que ele quer morrer? Esse sim, vereador Marcon, é um canalha. Esse Papa é um canalha. Porque ele sabia, quando ele foi arcebispo lá de Munique, na Alemanha, ele sabia de padres abusadores, de 4 casos, e acobertou os abusadores, continuaram na igreja. Quantas pessoas foram abusadas por esses padres, e ele acobertou. Mas foi Papa. Imagina quantas pessoas sofreram na mão desses padres, e continuaram sendo abusados. Talvez futuros abusadores, que pesquisas comprovam também isso, que pessoas que foram abusadas possivelmente repetirão o ciclo. Aí está aqui, Bento XVI pede perdão por abusos e erros de clero e diz que está pronto para enfrentar o juízo final. Imagina essas pessoas que sofreram e estão sofrendo sua vida inteira consequências psicológicas de padres abusadores lá de Munique, que ele acobertou. 4 casos de pedofilia na Alemanha, mais de 20 anos antes de se tornar o líder da Igreja Católica. Os abusos aconteceram quando Bento XVI ainda era arcebispo de Munique. O documento diz que padres pedófilos continuaram na igreja e Ratzinger não impôs nenhuma restrição. E as atividades dele nem iniciou qualquer processo interno de investigação. O relatório também afirma que o Papa não teve interesse em falar com as vítimas ou cuidar delas. E o máximo que fez foi transferir um dos pedófilos. Mas o padre abusador continuou trabalhando na pastoral com visitas às pessoas da comunidade. Só botar no Google. Agora o Papa diz, o ex-Papa, que espera a morte para o juízo final. Se Deus existe mesmo, eu acredito que ele existe, tomara que esse vá para outro lugar e não para o céu. E aí a gente tem que falar aqui também, vereador Fiuza, de pastores, de pais de santos, de todas as religiões que usam da fé, de espíritas, de alguns poucos que utilizam da fé e abusam sexualmente de crianças.
E nada é feito. Por quê? Porque não tem na base conselho tutelar, não tem guarda municipal, não tem polícias que conseguem prender essas pessoas, não tem a justiça. A menina Nayara, que foi um caso no Brasil inteiro, todo mundo falou, mas talvez do lado da nossa porta. E o pior de tudo, as pessoas sabem e não denunciam. E se denunciam, o Conselho Tutelar não consegue ter perna porque tem pouca estrutura. E esses assuntos a gente tem que debater, vereadora Denise. Sabe, acha, a esquerda, vocês, PT, PCdoB, querem acabar com a família, com a fé. Mas volto a dizer, a senhora é uma papaócia. Com todo respeito. Né? E eu conheço a maioria, eu não conheço até hoje, não conheci, não tenho conhecimento de padres que são desse perfil, se abusa, eu conheço padres, tem o padre Mateus da minha comunidade, que é um baita cara, uma pessoa que vai visitar as casas, gente boa, o nosso Papa Francisco, que é uma pessoa exemplo, que é uma pessoa do bem, uma pessoa que janta e almoça com os padres, com as pessoas pobres, renunciou todo o luxo, a luxúria, né? Mas a gente tem que debater também essas coisas, vereadora Rose. Né? Daí só mostra uma coisa e o outro lado não mostra. Seu à parte. Eu só ia complementar, dar os parabéns, vereador Rafael, porque eu acho bem importante, né? Eu acho que qualquer generalização ela é complicada, então não dá para falar a esquerda toda é baderneira, ou isso, acho difícil. Eu também condeno esse tipo de atitude, porque, independente de qualquer espaço, ele deve ser respeitado, de qualquer culto, ou qualquer... mas também acho que o vereador Iago deve se indignar também com a questão da morte, né, que foi feita brutalmente com uma pessoa lá no Rio de Janeiro, até mais do que, eu acho que choca mais do que essa invasão na igreja. Mas eu queria complementar que essa questão dos abusadores, nós, como professoras, muitas vezes, se temos a sensibilidade, algumas têm, outras não, as próprias direções, de perceber alunos e alunas que passam por essa situação dentro de casa. E muitas vezes já aconteceu isso comigo, de eu levar até o último grau, a ponto da pessoa ser presa, e a família ser levada para casa Viva Raquel há muitos anos, e, no fim, sobrou perseguição para mim. Eu estava sendo ameaçada naquela comunidade por algumas pessoas ligadas ao abusador. Então, muitas pessoas da própria comunidade escolar acabam não assumindo esse papel, porque se sentem inseguras, a gente não tem proteção a quem é testemunha, então é toda uma rede muito grave que falta na nossa cidade. Né? Como mesmo os conselheiros falaram, nós precisamos ampliar essa rede de assistência para que esses abusadores não sejam crianças que daqui a pouco não têm futuro algum, ou pelo menos acham que não têm futuro algum e acabam se jogando no crack, na marginalidade, ou muitas vezes se suicidando, porque tem suicídio de crianças de 10, 11, 12 anos relatado por casos de abusos dentro da família. Então, essas coisas são graves e em Caxias. Posso citar caso de escolas que teve isso, de certa forma, não divulgada, porque suicídio é uma coisa que não se divulga, ainda mais de criança, mas que já aconteceu por essas questões. Então, é muito grave, muito relevante esse assunto. Agradeço por ter trazido nessa casa. Obrigado, vereadora. Esse seu relato aí, ele é fiel ao dia a dia da nossa cidade. Eu volto a dizer, não é de municípios vizinhos, nós estamos falando de Caxias. E é uma rede que tenta funcionar, mas não consegue. E também conheço relatos similares ao da senhora, que os professores sabem e acabam indo adiante por medo de perseguição, porque a rede não funciona. Então, nós precisamos estruturar melhor. Esses assuntos a gente deveria de debater aqui. Sabe? Eu acho que são essas pautas, a gente fica confabulando coisa, perdendo um tempo necessário, e aí não se fala do fortalecimento da rede. É culpa da Diló? Não, não é culpa da Diló, é culpa do Cassiano, não é culpa da Alceu, não é culpa... Certo? São coisas que não são vistas por governos, mas a gente tem que discutir. O fortalecimento da rede da proteção da criança e do adolescente. Depois não adianta botar nome de rua aqui de criança que morreu, fazer monumento de criança. Né? Se um bispo que era arcebispo, depois virou papa, sabia e não fez nada.
Se a gente não tiver uma rede fortalecida na nossa cidade, o que nós teremos aí no futuro? É o relato que a prof. falou aqui, a vereadora. Vou pedir uma declaração de líder. Uma declaração de líder. Futuros suicidas, usuários de drogas, né, pessoas que cometerão as mesmas violências que foram cometidas. Então, nós temos que discutir nesse espaço aqui esse fortalecimento dessa rede, que o Conselho Tutelar falou no início. É a parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereador. Parabenizo pela fala a respeito do Conselho Tutelar. A gente sabe que é preciso não políticas públicas, mas política de Estado, para que realmente haja garantia, vereadora Rose, dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Mas uma coisa, vereador, não justifica a outra. Cada ser humano, ele deve responder pelos seus atos. Seja bispo, seja pastor, seja padre, seja... Entendeu? Uma coisa não justifica a outra. A situação que aconteceu com Condolês, no Rio de Janeiro, é injustificável a brutalidade que aconteceu com aquela criatura. E a mesma coisa também é o que aconteceu no Paraná e que tem acontecido em todo o Brasil. A minha fala é uma e bem clara. Eu sou contra os extremos. Quando tem os extremos, independente da ideologia partidária, independente de religião, independente de qualquer pensamento, acontece esse tipo de incoerência. Correto. E isso faz com que uma sociedade se mantenha refém de situações como essa de violência, de brutalidade. Então, cada pessoa, cada ser humano, ele tem que responder pelos seus atos, seja católico, seja espírita, seja evangélico, seja o que for. Mas uma coisa não pode justificar a outra. Obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. Perfeita essa análise. A gente não pode alimentar os extremos. Porque enquanto a gente vai insuflando mais, né, mais ódio vai criando. Olha a cabeça, invadir uma igreja. Né? Independente se são católicos ou não, a religião, mas invadir uma igreja. Mesma coisa que invadir um ritual de Umbanda. Os pessoal budista lá, tudo concentrado, invade uns gritando. Então, tem que ter o respeito pela fé. Mas agora a gente também não pode só falar parte da história e não falar a história inteira. Bom, esse nem era meu assunto, mas já que veio o Conselho Tutelar e falaram na sequência sobre igreja, fé, esquerda, sei lá o quê, só dei uma pincelada. Mas eu peço à TV Câmara que mostre, por favor, umas fotos aqui que eu quero compartilhar. Isso. Primeiro, eu quero parabenizar e agradecer o trabalho que o secretário Osório tem feito na Secretaria do Meio Ambiente. Apesar da pouca falta de estrutura que tem, né, assumindo tarefas, por exemplo, de fiscalização de ruas e tal, as denúncias são feitas ao Caxias, eles assumem essa tarefa também dos animais. E aqui eu quero também parabenizar o Henrique, que é o diretor da Secretaria do Meio Ambiente, um cara sensacional, o Departamento de Proteção Animal, também toda a equipe. Esse cachorro estava ali no bairro Cristo Redentor, né, nesse final de semana. Ele estava uma semana, mas eu não tinha visto. E aí eu fui acionado por moradores, né, e esse cachorro não caminhava. Ele estava na chuva que deu, ele ficou na chuva, tremendo, né, com algum tipo de doença. O que eu falo para vocês? Pode voltar aqui. Apesar de a gente ter um departamento de proteção animal muito bom, que funciona, mesmo com todas as dificuldades, vereador Xuxa, nós não conseguimos acionar o Departamento de Proteção Animal no final de semana. Cachorros que são atropelados, cachorros que são vítimas de maus tratos, as denúncias que a gente faz, ou é na sexta ou na segunda. A gente faz na sexta, eles só vão ver na segunda. Ou na segunda para dizer durante a semana. Mas cachorros que nem esse, situação vulnerável, não tem recolhimento para a clínica conveniada com a prefeitura. As castrações também, a gente não sabe a quantas andas. Nós precisamos da agilidade, porque um mês parado das castrações é um mês perdido e que crias estão sendo geradas aí nas ruas de gatos e cachorros e que vão ser mortos, atropelados, vão gerar brigas entre vizinhos. Ali na minha rua está uma situação assim, por exemplo, de um cachorro que fica ali na rua. Então, eu só faço esse apelo, vereador Velocino Eze e vereadora Marisol. Eu não tenho reclamação do secretário Osório, nem do Henrique, que são pessoas fantásticas, mas nós precisamos fazer um convênio com essa clínica nos finais de semana. E aí, quando a gente fala em animais silvestres e aves e tal, é somente a UX que faz esses atendimentos.
E vários vereadores e a comunidade, por estar à frente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, me procuram. E a UX não trabalha no sábado e no domingo. E também nos feriados, nas férias ali das aulas, o pessoal da biologia que atende esses animais, na medicina veterinária, eles também não fazem atendimento. Então, se tu acha, por exemplo, uma coruja, que aconteceu um caso, não tem quem cuidar da coruja. Daí diz assim, olha, tem que dar papinha, tem que dar o que lá, e deixa ela por conta. Morreu. Então, nós precisamos ter um atendimento veterinário em Caxias do Sul, 24 horas, durante os 7 dias da semana, durante todo o ano. Porque senão acontece casos que nem esse do cachorro. Para concluir meu tempo, Daniel, eu peço, por favor, que coloque as outras fotos aqui também. Esse é um problema, acho, conhecido de muitos dos vereadores aqui do colégio do muro do colégio imigrante. Tá? Isso aqui já está praticamente... dá para fazer uma homenagem aqui na Câmara de Vereadores. Já está quase 4 anos esse problema. Já está uma mata atlântica ali, já está criando mato, já tem árvores. Né? Nesse mesmo espaço é a quadra do colégio e também o espaço onde os escoteiros fazem as suas atividades. Mas não somente para a escola, a gente observa que está obstruído parte do passeio público, né? É uma rua com bastante fluxo de veículos, de pedestres, porque tem mercado grande ali, o Andreaça próximo, né? E as pessoas têm que caminhar pela calçada, os idosos, os deficientes. Sei que o deputado Neri já fez vídeo no Face, inclusive, mas ainda a senhora era assessora, que ele anunciou que até março de 2021 estaria concluídas as obras. A gente não viu ainda o início das obras. Ele fez um novo chamamento agora, que início do ano de 2022 essa obra estaria sendo feita, que já teria o empenho do governo do Estado, mas também a gente não viu nada. Nós, em breve, teremos o reinício das aulas. Se o deputado Neri continuar cobrando, é de grande valia. Nós precisamos que esse muro seja concluído, né, já que é próximo ao governador Eduardo Leite, mas já há quase 4 anos que essa obra está ali e nada é feito. Um simples muro. Imagina o teu quartel lá, D'Ambrosio, de bombeiros. Se o muro não consegue concluir, imagina um quartel. Vocês vão ter que roçar bastante lá, fazer bastante mutirão. Então, eu faço esse apelo aqui, porque os moradores ali do entorno do Bela Vista, do Cruzeiro, que são pais de alunos, professores, do escoteiro, estão me procurando, e eu espero que esse problema seja resolvido. Né, porque não quero, vereadora Marisol, constranger aqui em nenhum momento o deputado Neri. Porque ele fez vídeos, ele fez coisa prometendo, e a comunidade está circulando esses vídeos. Então, se a gente puder dar um início dessas obras para garantir já a comunidade, a sensação, né, que vai ser feita essa obra para a comunidade, de grande valia. Presidenta, era isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador Rafael Bueno.